E aí, já falou com a sua religião hoje? Ainda não? Vamos falar com ela um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu te mostrar um negócio. Eu estou lendo um livro. Vou te mostrar ele, espera aí. Esse livro aqui, ó, Divina Mente. Esse é o livro que eu estou lendo ele agora. Cara, é fantástico esse livro. É do Dr. Jonatas Leonion, é isso mesmo? Aqui, ó. Divinamente. Deixa eu te mostrar um texto dele aqui. Espera aí, só um pouquinho. Olha só que benção. Olha o que está escrito aqui. Olha só. A referência aqui é Romanos capítulo 12, né? Agora lê aqui, ó. Ó. Veja só. Ó. O saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida. Só essa frase aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, o saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida. O que você achou dessa declaração? Vamos comentar ela um pouquinho? Entendeu? O saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida. Às vezes, a nossa vida ela fica sem sabor, não é verdade? Muitas consequências no dia a dia deixam a nossa vida sem sabor, sem cores e sem alegria. São vários os motivos que podem deixar a nossa vida assim, sem cores, sem sabor, sem alegria. Às vezes, falta alguma coisa em casa, às vezes falta alguém para conversar, falta o abraço da família, falta a saúde, falta o trabalho, é um diagnóstico médico. São muitas coisas que tiram da nossa vida o sabor, as cores, a beleza, a alegria. Infelizmente, é assim que acontece, é assim que funciona. Mas, lendo esse texto aqui desse livro, o autor vai explicar que é o seguinte: a nossa vida, muitas vezes, ela se torna sem sabor quando nós não conseguimos saber o correto sobre Deus. É isso que ele está dizendo. Porque quando você sabe o correto sobre o Deus Todo-Poderoso por meio da revelação do Espírito Santo, aí a gente vai perceber que aquilo que era grande se torna pequeno. E aquilo que a gente via sem cores, sem gosto, sem sabor, sem atração nenhuma, sem alegria, quando você conhece a Deus, tudo isso muda, tudo isso se torna diferente. Então, ele diz assim, nesse livro aqui, ele diz assim, Deus, nos nossos momentos de dores, de sofrimento, Deus não nos deu um anestesista para tirar a dor, mas ele nos deu um consolador que nos consola mesmo em meio às dores. Por quê? Como disse o C.S. Lewis, não é? A dor é o megafone de Deus para nos dizer que algo está errado. Então, no nosso jeito de pensar, a gente pensa assim: bem, se Deus é bom, é misericordioso, é poderoso, sabe todas as coisas, então Deus nunca sentiu dor, Deus nunca sentiu tristeza, Deus nunca sentiu angústia, Deus nunca sentiu essas coisas. Então ele não sabe o que é isso
E por não saber o que é isso, Deus não pode me ajudar. Ou tem pessoas que pensam assim. Mas esse escritor aqui, ele fazendo uma análise, ele diz assim, não é bem assim. Não é assim que funciona. E lendo as escrituras, a gente vê isso claramente. Por exemplo, quando você lê o livro de Daniel, você percebe que Deus não livrou Daniel, não livrou o Sadraque, Mesaque e o Abednego, Deus não livrou eles da fornalha de fogo, não é verdade? Mas livrou eles na fornalha. Tanto que o texto diz que quando eles chegaram dentro da fornalha, Jesus já estava lá esperando eles, e por isso eles não se queimaram, o fogo não teve poder sobre eles. Então Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou na fornalha. Daniel, quando já estava velho, também foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova, mas livrou eles na cova dos leões. Deus não livrou os apóstolos, Jesus não livrou os apóstolos das tempestades, mas livrou eles na tempestade. Então, ele diz assim, olha, quando a gente sabe o correto sobre Deus, a gente entende o correto também sobre a vida. E a nossa vida diária é uma vida que consiste em altos e baixos, em desertos e oásis. Nós sempre teremos na nossa frente fogo para atravessar, águas para atravessar, rios para atravessar, mares para atravessar, obstáculos para atravessar. Nós sempre teremos. E a promessa de Deus para nós é que esses obstáculos, ele nem sempre vai tirá-lo da nossa frente, mas ele vai passando conosco por cada um deles. É claro, é evidente, é óbvio, a gente vê isso em todas as escrituras. A gente vê o quê? Que Deus, na maioria, muitas vezes, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus ressuscita, mas isso é uma ação soberana de Deus. Isso não significa que nós vamos passar por esta vida sem enfrentar nenhum obstáculo desse. Então, o fato de Deus poder fazer não significa que ele vai, mas a promessa de Deus, a promessa do Senhor, é que ele nos daria um consolador. E esse consolador, ele iria conosco em todo o tempo. E ele fez isso, cumpriu a promessa. O Espírito Santo de Deus é esse consolador, né? Às vezes o nosso desejo é que aquilo que está acontecendo conosco e que nós julgamos não ser bom, tem algumas coisas que não são boas mesmo, o nosso desejo é que imediatamente Deus chegue e fale assim, não, vou tirar isso, vou acabar com tudo isso, fica tranquilo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque às vezes, por meio de uma dor no corpo, ou até mesmo por meio de uma enfermidade no corpo, Deus cura uma enfermidade na alma, uma enfermidade no espírito. Então, tem caminhos que nós vamos passar por ele. Querendo ou não, nós vamos passar por ele. Mas o bom é que o Espírito Santo de Deus é conosco, consolando e nos ajudando. E aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. E como é importante a gente alimentar a fé e a esperança. Porque, em suma, nós somos de Jesus. E se ele, do seu alto e sublime trono, disser assim, PH, você tem uma semana de vida? É uma semana, parceiro. Você tem 50 anos? É 50 anos. Então, que nós tenhamos essa consciência. Eu achei super interessante o que esse cara escreveu. O saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida. Viva cada dia para a glória de Deus. Ainda que seja difícil, viva. Porque Deus é bom. Deus te abençoe. Eu sou o pastor PH, estou sempre por aqui conversando com a nossa religião. Deus abençoe.